E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, né? Se cuidando, assistindo as videoaulas, acompanhando os conteúdos, né? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso assunto, né? Então a gente veio falando sobre a matéria, né? Então essa parte aqui, né? Depois que a gente viu as propriedades dos átomos, a gente começou a falar sobre a matéria, né? Eu expliquei lá que a matéria ela apresenta estados físicos, né? Então a gente viu lá os estados físicos da matéria, né? O sólido, o líquido, o gasoso. Mostrei o que é que leva a matéria a assumir esses estados físicos, né? Aí discutiu lá a questão da agitação das moléculas, a agitação das partículas, né? Que compõem as substâncias, os materiais. E expliquei lá também que, da mesma forma que as substâncias elas têm aqueles três estados físicos da matéria, elas podem alterar esses estados físicos de um para o outro, de acordo principalmente com aqueles fatores, né? Que é a variação da temperatura e variação da pressão também pode fazer essa alteração, né? Então a gente também estudou lá essa outra parte do estudo da matéria, que tratava da alteração dos estados físicos da matéria, ou seja, a modificação dos estados físicos em que a matéria se apresenta, certo? E vimos lá essas transformações, né? Fusão, condensação, solidificação, né? Os tipos de vaporização, por aí vai, né? Sublimação e os outros. E vimos também as que a gente chama das propriedades da matéria, né? Então a gente começou a estudar na aula passada aquilo que a gente chama das propriedades da matéria, né? E aí eu falei que tem dois grandes conjuntos, né? Ou dois conjuntos de propriedades que vão fazer parte e vão constituir a matéria, né? Falei lá das propriedades gerais, em que existem as propriedades específicas, né? Na aula passada eu conversei com vocês sobre as propriedades gerais da matéria, ou seja, por que chamamos de propriedades gerais da matéria? Porque são propriedades que são comuns a todo tipo de material, ou seja, toda matéria, toda substância vai apresentar essas propriedades, né? Então a matéria ela apresenta essas propriedades gerais. Então são propriedades que não são úteis para a gente poder distinguir os tipos de materiais, né? Ou seja, a gente saber que material é aquele, se ele é de um tipo, se ele é de outro tipo, a gente não tem como saber, porque todos os materiais que existem compartilham as propriedades gerais, certo? Aí a gente vê alguns quais tipos principais que a gente viu lá das propriedades gerais, né? Trouxe alguns para vocês, que a gente viu detalhadamente na aula passada, né? Então a gente falou lá sobre a massa, falamos sobre o volume, falamos sobre a divisibilidade, a impenetrabilidade, falamos sobre a compressibilidade, a elasticidade, né? Ou expansibilidade, né? São sinônimos, né? A gente viu lá um pouquinho de como funcionava cada uma dessas características, cada uma dessas propriedades, né? Que vão ser lá comuns a todo material. Espero que vocês tenham feito os exercícios passados, né? Que trazia algumas coisas sobre essas propriedades, né? Se vocês tiverem as dúvidas, já sabem, é só me mandar que eu explico a vocês novamente, né? Então a gente viu um pouco dessas propriedades gerais da matéria, né? E como eu falei, né, elas não podem ser utilizadas para distinguir os tipos de matérias, ou seja, você encontra um líquido qualquer e aí não sabe o que ele é. Se você for estudar eles a partir das propriedades gerais deles, ou seja, for analisar sua massa, seu volume, sua elasticidade, você muito provavelmente não vai descobrir que substância é aquela, né? Porque toda a matéria ela vai apresentar propriedades gerais, né? Então, para a gente poder distinguir um material do outro, a gente normalmente utiliza as propriedades específicas, certo? Então, as propriedades específicas são propriedades que são possíveis a gente utilizar elas para distinguir um material do outro. Por quê? Porque as propriedades específicas, como o nome já diz, elas são específicas, ou seja, tem materiais que têm aquelas propriedades, tem outros materiais que não vão ter aquelas propriedades, alguns dos tipos de propriedades específicas. Tem materiais que, apesar de ter a mesma propriedade específica, essa propriedade vai variar de um material para o outro, certo? Então, você estudando as propriedades específicas do material, você muito provavelmente vai descobrir que material é aquele. Ou seja, por exemplo, tem propriedades que o ouro tem que o ferro não tem. Tem propriedades que o ouro e o ferro têm, mas, por exemplo, a água não tem. Tem propriedades que a água tem e que o ouro e o ferro não tem. E por aí vai. Ou seja, essas propriedades que são específicas, algumas podem ser exclusivas de alguns tipos de materiais, né? Elas são chamadas de propriedades específicas da matéria. E são propriedades que são extremamente úteis para a gente poder identificar algum tipo de material. Então, toda vez que vocês pegam uma questão que fale lá nos materiais, quais propriedades que a gente
pode selecionar para identificar que material é esse que a gente descobriu. Vocês vão sempre nas propriedades específicas, certo? Esquece as gerais. As gerais não servem para identificar materiais, identificar ou diferenciar materiais, certo? Vocês sempre vão lá olhar. Tem muita questão dessa que cai, vai ter nos exercícios, vocês vão ver. Vou botar algumas questões. A maioria das questões que eu estou botando são de vestibulares, para vocês verem que vocês conseguem responder, né? Questões vestibulares sem problema nenhum. Sumiu lá com o nome para vocês não se assustarem. Mas tem muitas questões de vestibular que eu boto lá e elas envolvem muito isso, né? A diferenciação de materiais, ou seja, o entendimento dessas propriedades específicas, certo? Tem algumas dessas propriedades que a gente diz que são propriedades do sentido, né? Ou seja, por exemplo, odor, sabor, brilho, né? Odor, cheiro, né? Brilho. Alguns autores incluem cor, né? Que são aqueles chamados de propriedades do sentido, ou seja, aquelas propriedades que a gente pode captar elas observando ou utilizando nossos sentidos para captar aquelas sensações, né? Então ele diz que são propriedades também dos sentidos. Aí algumas dessas propriedades elas são incluídas dentro das propriedades específicas, né? Mas tem algumas que tem alguma série de conflitos, né? Por exemplo, se vocês olharem no livro de vocês vão ver que essas propriedades dos sentidos elas estão lá dentro das propriedades específicas e dentro delas está a cor. Mas eu já encontrei alguns autores que, por exemplo, que entendem que a cor na verdade é uma propriedade geral, ou seja, ela não pode ser incluída com uma propriedade específica, certo? Aí tem aquela discussão, mas tem materiais que têm ausência de cor, então é por isso que nem todo material apresenta cor. Se nem todo material apresenta cor, então ele não pode ser uma propriedade geral, certo? Ele teria que ser uma propriedade específica. Mas eu já vi autores diferentes tratando cor como propriedade geral e como propriedade específica, certo? Mas, por exemplo, brilho eles consideram uma dessas propriedades do sentido como específica, porque nem todo material apresenta brilho, certo? Tem materiais que brilham e tem materiais que não brilham. Então ele estaria dentro de uma propriedade específica. Mas a mesma coisa, sabor, odor, tudo isso, né? Tem materiais que não tem sabor de nada, não tem odor, certo? Por exemplo, a água, né, em tese, né? Lá não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor, né? Aí então a cor seria geral ou específica. Aí por aí vai, né? Então tem esses autores que defendem que não, a ausência de cor seria uma cor, né? Então cor seria uma propriedade geral. Estou trazendo isso aqui só para vocês tomarem esse cuidado que às vezes tem essas diferenças, certo? Então a gente tem essas propriedades que estariam dentro das propriedades específicas, que seriam as propriedades ligadas aos sentidos. Então essas propriedades mais, né, sensoriais, né? E a gente teria as propriedades específicas mesmo, que são aquelas que são utilizadas para distinguir os tipos de materiais que a gente vê. Eu vou trazer algumas para vocês, existem mais do que eu vou trazer, né? Estou trazendo inclusive algumas propriedades a mais do que tem no livro de vocês, né? Então se ligue aí na aula, vá anotando se for preciso, né? No livro de vocês ele só traz essas que eu falei dos sentidos, né? E ele traz também a densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, né? Que são as temperaturas de fusão e ebulição. Traz esses três. Eu vou trazer algumas a mais, certo? E também posso comentar algumas outras que são importantes também, certo? Então vamos começar vendo algumas dessas propriedades. Vamos começar aqui, olha, a primeira aqui, não sei se vocês já viram, na minha época tinha esse lápis, não sei se eles existem ainda mais não. Tem uma propriedade que a gente chama de maleabilidade. A maleabilidade é uma propriedade da matéria de alteração da forma daquele material, ou seja, o tão quanto aquele material é maleável, ou seja, o quanto ele pode ser moldado, certo? Então a maleabilidade é a propriedade de que o material ele pode ser moldado, ou seja, quanto maior maleabilidade o material tem, maior a sua capacidade de ser moldado. Então esses lápis aí que a gente tem no dia a dia, né, se você tentar moldar ele, né, ele pode quebrar, né? Você quebra com o lápis, ou seja, ele tem pouca maleabilidade, né? Esse aí que tinha na minha época de minha juventude, ele existia, deve existir ainda. Ele era um lápis que parecia que ele era meio de borracha, né? Então você conseguia dar nó nele, dobrar ele, fazia vários formatos com ele, porque ele era formado por um material que tinha alta maleabilidade. Então a maleabilidade é essa propriedade, ou seja, em que o material ele pode ser moldado, certo? Sua forma pode ser alterada. Então, por exemplo, o barro, o pessoal faz aqueles jarros e vasos de barro, né? O barro ele tem muita maleabilidade, ele consegue ser moldado e assumir uma série de formas.
Então, quanto maior a maleabilidade, maior é a capacidade daquele material ser moldado. Quanto menor a maleabilidade, menor é a capacidade dele ser moldado, certo? Então, temos aí uma primeira propriedade, que é a maleabilidade. Beleza? Facinho, né? Vamos aqui, olha. Próxima propriedade geral aqui, desculpa, específica da matéria, é a dureza. A dureza é a propriedade que ela define, que a dureza é a propriedade específica em que é a resistência de um material a ser riscado, certo? Ou seja, a sofrer risco. Então, por exemplo, aí eu coloquei a imagenzinha aí daqueles antigos que tinha, não tem mais, né, aqueles quadros de giz, certo? Então, por exemplo, é a resistência de ser riscado. Então, o quadro, aqueles quadros de giz que tinha antigamente, o quadro ele tinha uma maior dureza do que o giz. Então, o que ele fazia? Quando você ia lá, aí o que você pensa? Que você está riscando o quadro, né? Você estava passando o giz lá, escrevendo, e aí você dizer que estava riscando o quadro. Só que na verdade era o contrário, né? O quadro que riscava o giz. Como o quadro, aquele que chama quadro negro, ele apresentava uma maior dureza do que em relação ao giz, o que acontecia? Na verdade, o quadro riscava o giz, ou seja, o quadro que desgastava o giz. Então era por isso que você ia escrevendo, o giz ia diminuindo de tamanho. Por quê? Porque ele ia sofrendo desgaste, porque a dureza do quadro é maior do que a dureza do giz, por exemplo. Então os dois têm dureza, do quadro maior do que a do giz. Então, na verdade, o quadro riscava o giz, né? Então essa dureza é a resistência do material a sofrer riscos, certo? A sofrer danificações. Então, por exemplo, tem um diamante. O diamante é um dos materiais que apresenta maior dureza na natureza, né? Então é por isso que o diamante ele é usado para várias coisas, para fazer vários tipos de corte, né? Então, para cortar vidro, essas coisas. Ele tem então, o diamante, que é uma variação do carbono, né? Ele é um dos objetos de maior dureza, né? Ou seja, o diamante ele tem a capacidade de riscar praticamente todos os tipos de materiais que existem, certo? Porque ele apresenta uma alta dureza, uma alta resistência. Então, como ele tem uma alta resistência, ele causa mais dano, em outros tipos de materiais do que nele, né? Então ele tem muita dureza. Então a dureza seria essa capacidade de um objeto ele apresentar resistência ao risco, né? A danificação, a alteração da sua estrutura. Beleza? Facinho. Vamos lá então. Então a gente tem a dureza. Outra propriedade específica da matéria é a ductibilidade. O que é a ductibilidade? Ductibilidade é a propriedade de um material em se transformar em fios. Ou seja, você conseguir pegar aquele material e transformar ele em fios, né, em estruturas muito finas. Então, por exemplo, o cobre, porque os fios que a gente utiliza para fazer os fios, né, para construir as redes elétricas de casa, por exemplo, são geralmente de cobre. Porque o cobre é um metal que ele tem altíssima capacidade de virar fios, ou seja, ele tem uma grande capacidade de ductibilidade, ou seja, de se tornar fios, ou se tornar fio, certo? Então, quando o objeto ele tem muita ductibilidade, ele tem maior facilidade de virar fios. Então, o cobre ele tem alta ductibilidade. Então, é por isso que ele é utilizado para produção de fios para construção das redes elétricas de nossas casas, residências e lojas e da rua, por exemplo. Além da ductibilidade, o cobre e os metais de forma geral, eles apresentam uma outra propriedade que também é específica na matéria, que é a condutibilidade. O que é condutibilidade? É a capacidade de conduzir carga elétrica, certo? Então tem alguns materiais que têm muita condutibilidade, ou seja, a capacidade de conduzir muita corrente elétrica, e tem aqueles materiais que têm baixa condutibilidade, que a gente chama eles também de isolantes. Por exemplo, a borracha. A borracha é isolante, ou seja, ela tem baixíssima capacidade de transmitir corrente elétrica, né? Então você não poderia, por exemplo, fazer um fio de borracha, certo? Mesmo que a borracha tivesse muita ductibilidade, não ia servir, porque ela não ia conseguir conduzir corrente elétrica. Então o cobre e os metais, na verdade, de forma geral, né, eles têm alta condutibilidade. Então essas duas propriedades específicas que o cobre tem, né? O cobre é um tipo de metal, elas são muito importantes para a produção dos fios, né? O cobre tem muita facilidade em virar fios, né? Ou seja, tem muita ductibilidade.
e ao mesmo tempo ele tem muita condutibilidade, ou seja, ele tem uma alta capacidade de conduzir corrente elétrica. Então por isso que ele é utilizado para produzir os fios. Ele tem essas duas características aí que são muito importantes para a gente poder construir as redes elétricas, certo? E como ele é muito utilizado, né, ele tem um certo valor, por isso que tem muitas, as pessoas às vezes têm muito roubo de fio, né? Não sei se vocês já viram, às vezes passa no jornal, ou você já deve visto na internet, qualquer coisa assim do tipo. Muito caso assim, de roubo de fio na rua, né? De fio de poste, recentemente, acho que foi no começo do ano que estavam roubando os fios lá da ponte, que liga a ponte João Alves, né? Que liga Aracaju, conecta Aracaju a Barra. Então tava roubando, tinha muito roubo de fio lá, porque eles roubam os fios para poder tirar o cobre, né? Esses fios têm cobre dentro deles, né? Então eles pegam esses fios e para vender, né? Eles roubam para vender, ou seja, você não sabia que roubava um fio, né? Rouba fio para poder retirar esse cobre. E geralmente esses fios de alta tensão, de iluminação pública, né, eles são mais grossos do que os fios que tem na casa da gente, né? Então tem mais, eles são mais grossos, eles têm mais cobre, né, para conduzir mais corrente elétrica, maior potência de corrente elétrica, né? Então eles pegam esses fios e roubam o cobre, né? Então tá aí, falei de duas propriedades, né? Dutibilidade e condutibilidade, que é outra propriedadezinha aí de conduzir correntes elétricas. Beleza, vamos lá. Mais um aqui, olha, maravilhoso aí, é o magnetismo, ou seja, é representado por magneto, né, e pelo ímã, ou seja, é a propriedade que o material tem de ser atraído por campos magnéticos, né? Ou seja, parte do magnetismo, de ser atraídos ou repelidos, certo? Por campos magnéticos. Então, por exemplo, os metais, está falando do cobre, os metais de forma geral eles têm muito magnetismo, ou seja, eles são muito atraídos por campos magnéticos, certo? Os ímãs então apresentam magnetismo, ou seja, os materiais que a gente chama de ímãs, eles são materiais que vão produzir esses campos magnéticos, ele então interage com os campos magnéticos. Então o magnetismo seria essa propriedade que o material tem de interação com campos magnéticos, seja de atração, seja de repulso, seja de aproximação, ou seja de repulso, né, afastamento de um campo magnético. Então o magnetismo é outra propriedade específica da matéria. Nem todo material apresenta magnetismo, certo? A gente conhece geralmente os metais, são duas propriedades assim, que são muito comuns dos metais, que é a condutibilidade, né, ou seja, alta capacidade de conduzir correntes elétricas, e o magnetismo, ou seja, são propriedades que são bem próprias dos metais de forma geral, né? Os metais, eu falo assim, ferro, cobre, as ligas metálicas, né, que são as misturas entre metais, que a gente vai estudar lá mais pra frente, né, as ligações metálicas, ouro, metal, prata e por aí vai, certo? Então o magnetismo aí é outra propriedade específica da matéria, essa propriedade de interação com campos ou correntes magnéticas, certo? Outra propriedade específica, e essa que é bastante importante, específica aqui da matéria, é a densidade, certo? A densidade é uma propriedade específica, todo material que apresenta a sua densidade, certo? Então a densidade é uma propriedade específica da matéria. Então você conhece a densidade do material, muito provavelmente você vai conseguir identificar de que material é aquele, certo? A densidade ela é uma relação entre duas propriedades gerais da matéria, né? Ela é a relação entre a massa, que é a quantidade de matéria de um corpo, de um objeto material, né? E o volume, que é o espaço que aquele corpo ocupa, né? Aquele material ocupa, então sua extensão. Então a relação entre massa e volume a gente compreende a densidade. Então teria a formulazinha aí que densidade vai ser igual ao que? A massa sobre o volume, certo? Então você dividindo a massa pelo volume, você descobre qual é a densidade de um material, né? E aí quais são as unidades a unidade para a gente descrever a densidade? A densidade vai ser descrita, por exemplo, por gramas por centímetro cúbico, né? Se a massa estiver em grama, se o volume estiver em centímetro cúbico. E aí você pode ter as variações, né? Pode ser, se você tiver lá, sei lá, quilos por metro cúbico, né? Então ficaria a densidade quilos por metro cúbico, certo? Vai variar de como você está usando a massa e o volume, beleza? Então a densidade seria essa relação. Então gramas por centímetro cúbico
É a densidade, por exemplo, que é a propriedade que a gente consegue usar, por exemplo, para saber se um objeto ele tem a capacidade de boiar ou não na água, né? A gente sabe que a densidade da água é de 1 centímetro cúbico, ou desculpe, 1 grama por centímetro cúbico, né? Porque o volume da água em 1 grama de água ela apresenta um volume de 1 centímetro cúbico, né? Então a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então como é que a gente consegue saber se um objeto ele consegue boiar ou se ele afunda na água? Aqueles materiais que apresentarem densidade superior da água, eles vão afundar, certo? Então, por exemplo, se você pega um material que tem 2 gramas por centímetro cúbico de densidade, ou seja, 2 é maior que 1, então ele vai afundar. Se eu pego lá um pedacinho de madeira que tem densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, então como essa densidade é menor do que a densidade da água, então eu sei que esse material ele vai boiar, certo? Então dá pra gente ver aqui num esquemazinho aqui, olha. Então veja que aqui a gente tem vários, cada cor dessa aí é um líquido. E aí esses líquidos eles não se misturam, certo? Eles não apresentam solubilidade. O que é solubilidade? Solubilidade é outra propriedade, certo? A solubilidade ela é a capacidade de um material de se dissolver sobre outro ou com outro, ou seja, constituir uma mistura homogênea, ou seja, formar uma solução. Então, quanto maior a solubilidade de um objeto tem, de um material tem, mais fácil ele consegue se dissolver em solventes. Por exemplo, você pega água com sal, né? O sal ele apresenta alta solubilidade, então ele se dissolve com facilidade na água, certo? Se você pegar areia e misturar água com areia, a areia não se mistura na água, porque a areia tem baixa solubilidade, certo? Então o que acontece aí? Tem cada cozinha desse aí é um líquido, eles têm baixa solubilidade, ou seja, eles não vão se misturar, não vão se dissolver um no outro, certo? E aí acontece o quê? Porque ficam eles formando esses andarezinhos aí? Porque eles vão apresentar densidades diferentes, certo? Então o que vai acontecer? O que tiver no fundo desse tubo, os que estiverem mais embaixo, né? Ou seja, esse aí mais avermelhado para o marrom escuro, né? Ele seria o mais denso. Por isso que ele vai estar no fundo do recipiente. E aquele lá mais douradozinho seria o menos denso de todos esses, ou seja, é o que tem a menor densidade entre todos esses líquidos. Então é por isso que ele vai ficar lá em cima, ele vai ficar acima de todos. Então aí está um grau de densidade, ou seja, dá pra gente saber então, esse mais denso aí, esse meio vermelho, meio marrom escuro é o mais denso. Depois quem seria o segundo mais denso? O verde. Quem seria o terceiro mais denso? O azul. O quarto mais denso, o rosa. O quinto mais denso, esse aí transparentezinho. E o menos denso, que é aquele douradinho que está lá, o sexto mais denso, né? Esse de cima aí. Então, dependendo da densidade, a gente vai ter variação na altura desses líquidos aí. Ou seja, a gente vai ver que eles vão ficar estratificados, né? Ou segmentados de acordo com sua densidade, já que eles têm densidades diferentes, certo? Então, a densidade se você conhece a densidade do material, você consegue entender e descobrir qual material é aquele, certo? Então a gente já é bem conhecido, por exemplo, da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, certo? Beleza? Agora tem alguns casos do que acontece aqui, por exemplo, olha, uma lâmina de barbear, essa lâminazinha aí que coloca em barbeador, ela de metal, né? Ela tem densidade maior do que a água, ou seja, a densidade dessa lâmina de barbear é superior a 1 grama por centímetro cúbico. Mas se você coloca uma lâmina de barbear na água, ela boia, certo? Ou seja, nesse caso aí tem que tomar cuidado, ela não boia porque ela é menos denso que a água, certo? Nesse caso aí ela está boiando por causa de uma propriedade da água, que é a propriedade que a gente chama de tensão superficial da água. Que propriedade é essa? Devido à coesão, ou seja, a atração entre as moléculas de água, umas com as outras, na superfície da água elas formam uma fina camada, né, na parte superficial da água, ou seja, elas formam como se fosse uma película na camada superficial da água, certo? E você já deve ter observado, se você enche um copo de água demais, né, e às vezes a água ela passa da altura do copo e não derrama, né? Ela não derrama por quê? Ela não derrama por causa da tensão superficial da água, certo? Então o que acontece o quê? Às vezes um objeto, por suas propriedades,
eles não rompem essa tensão da superficial da água. Então, quando ele não rompe essa tensão superficial da água, ele consegue ficar acima do nível da água, certo? Então ele não afunda, apesar de ter uma densidade maior, certo? Ele só afundaria se ele tiver uma massa suficiente, ou um peso suficiente para romper a tensão superficial da água, e aí ele afundaria porque ele é menos denso. A mesma coisa daqueles, você já viu umas rãzinhas que conseguem caminhar por cima da água sem afundar, né? Elas têm uma densidade maior do que a água, mas elas não afundam porque elas não rompem essa película superficial da água, que é a tensão superficial da água, certo? Então tem que tomar cuidado para não confundir, para não achar que todo objeto que boia necessariamente é porque ele tem uma densidade menor que a água, certo? Então depende de como for. Se você pegar essa lâmina de barbear e colocar ela de pé na água, o que vai acontecer? Ela vai afundar, porque ela vai romper essa elasticidade da tensão superficial da água, certo? Então também depende de como você coloca ela. Se você coloca ela assim como está na figura, ela boia. Se você largar ela, soltar ela de pé, ela vai quebrar a elasticidade da tensão superficial da água e vai afundar, certo? Então depende também da forma como você coloca esse material na água, certo? Então tá aí uma observação importante para vocês, facilitar vocês, certo? Quando você for estudar. Por último aqui, vamos ver aqui a temperatura de fusão e de ebulição. São propriedades específicas da matéria. Ou seja, cada material ele apresenta uma propriedade uma temperatura de fusão e de ebulição distinta, certo? Obviamente, se esse material não estiver misturado com outro. Então, cada substância ela tem a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição, certo? Então, essa é uma propriedade que é muito utilizada para diferenciar materiais. Então, o que é o ponto de fusão? Então, uma definiçãozinha aí, resumidinha, é a temperatura constante que um sólido se transforma em um líquido. Os pontos de fusão e solidificação ocorrem na mesma temperatura. Então, a gente viu lá as mudanças de estado físico da água, certo? A fusão era quando o material ele passava do sólido para o líquido. E a condensação quando ele passava do líquido para o sólido. O que a gente chama de ponto de fusão é uma temperatura constante, ou seja, ela não varia, em que o sólido se transforma em um líquido. Essa temperatura de fusão, esse ponto de fusão, é igual para a fusão e para a solidificação, certo? Ou seja, a solidificação e a fusão acontecem na mesma temperatura. Então a gente fala de ponto de fusão. Então a temperatura em que um material passa do estado sólido para o líquido é a mesma temperatura que ele tem para passar do líquido para o sólido, ou seja, para sofrer solidificação. Veja, cuidado com essa questão, olha, essa observação é uma temperatura constante. Isso significa dizer o quê? Que quando o material ele está passando do sólido para o líquido, a temperatura fica a mesma, a temperatura não varia, certo? Então, enquanto ele está sofrendo fusão, a temperatura fica estável, ela não se altera, certo? O ponto de ebulição é a temperatura constante também, ou seja, a temperatura, quando o material está sofrendo, está no ponto de ebulição, a temperatura fica igual, ela não se altera. Então, ponto de ebulição é a temperatura constante em que o líquido passa para o estado gasoso. Então, o momento em que ele está passando do líquido para gasoso, essa temperatura é o ponto de ebulição. Essa temperatura é constante. Vale também para quando ele está sofrendo condensação, ou seja, passando do gasoso para o líquido. Então aqui tem um gráficozinho aqui, para a gente poder entender essa questão da temperatura de fusão e de ebulição. Aí no caso é da água, certo? A água tem ponto de fusão a 0 graus Celsius e tem ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Então veja lá, observe aqui os eixos, o eixo X é o tempo, né? E o eixo Y é a temperatura em graus Celsius. Então veja lá, quando está abaixo de 0 graus, a água, no caso se trata da água, ela está no estado sólido. Estão observando lá que está sendo representado pela letra S, né? Então S lá é de sólido. Então abaixo de 0 graus Celsius a água está no estado sólido. Quando ela atinge 0 graus Celsius, ela atinge o ponto de fusão. Ou seja, o que vai acontecer nesse ponto de fusão? Ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, certo? Veja lá que a linha, quando chega a 0 graus Celsius, a linha azul, ela fica constante, ela forma uma reta. Por que ela forma essa reta? Porque enquanto a água está passando do estado sólido para o líquido, a temperatura é constante. Ou seja, enquanto o gelo está derretendo, ele permanece em 0 graus Celsius, certo? Quando ele passa totalmente, o gelo derrete completamente, ou seja, quando ele passa totalmente para o estado líquido, aí a temperatura começa a subir de novo, certo?
Então veja lá, quando ele está a 0 graus Celsius, a gente vai ter o gelo derretendo. Então a gente vai ter, veja que tem lá S mais L. O que quer dizer isso? É que tem parte da água que está no estado sólido e parte da água que está no estado líquido. Então nesse momento do ponto de fusão, a temperatura é constante, 0 graus Celsius, e a gente vai ter parte do material no estado sólido e parte do material no estado líquido. Quando todo o material passa para o estado líquido, aí a temperatura pode continuar a subir. Então veja lá que acima de 0 graus Celsius, né? Então 0,1, 1, 2, 3, 4, 20, 40, 60, a água está no estado líquido lá, veja lá representado pela letra L. Então ela vai subindo lá depois de 0 graus Celsius, ela vai subindo lá 20, 40, 60, 80 graus Celsius, ela está no estado líquido. Quando a água atinge 100 graus Celsius, o que é que acontece? Ela atinge o seu ponto de ebulição. Então ali a água começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Enquanto ainda tem líquido passando para o gasoso, a temperatura fica quanto? 100 graus Celsius, certo? É por isso que quando você está, por exemplo, fervendo a água, ou sei lá, fazendo uma sopa, quando a água começa a ferver na panela, ou seja, quando ela começa a apresentar aquela fervura, é porque ela alcançou o seu ponto de ebulição, certo? Então ela começou a passar, a água começou a passar do estado líquido para o estado gasoso. Então você pode deixar o fogo no mínimo, por quê? Porque quando a água atinge o ponto, quando qualquer material, no caso aí a água da sua sopa, quando ela atinge o ponto de ebulição, a temperatura fica constante, ou seja, a temperatura não varia. Então se você deixar lá o fogo no máximo, não adianta que achar que a água vai evaporar mais rápido, porque não vai acontecer isso, porque o líquido ele vai permanecer na temperatura constante de 100 graus Celsius. Então nesse caso você só está gastando gás na sua casa. Então quando começou a borbulhar, ou seja, quando ela atingiu 100 graus Celsius, quando ela atingiu o ponto de ebulição, você pode baixar o fogo, porque essa temperatura vai ficar constante até a água passar totalmente para o estado gasoso. Aí quando não tem mais líquido, quando ela está totalmente no estado gasoso, aí essa temperatura ela pode continuar subindo, 101, 102, 103, 104, 105, 200 graus Celsius, e ela vai continuar lá no seu formato, no seu estado gasoso, certo? Então o que a gente precisa saber aí? Todo material apresenta um ponto de ebulição e um ponto de fusão específicos, certo? Quando eles atingem esses pontos, a sua temperatura permanece constante, certo? No caso do ponto de fusão, a gente vai ter a presença de um sólido virando líquido, ou seja, a gente vai ter um sólido e um líquido. No caso do ponto de ebulição, que a gente vai ter a passagem do líquido para o gasoso, no ponto de ebulição a gente vai ter a presença do líquido, ou seja, daquele material no estado líquido e no estado gasoso, certo? Facilimamente. Trouxe aqui uma tabelinha para a gente ver como cada material, cada substância apresenta um ponto, ou uma temperatura de fusão, ou um ponto, ou uma temperatura de ebulição. Então temos aqui os exemplos. Olha lá, por exemplo, água, temperatura de fusão 0 graus Celsius, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, 100 graus Celsius. Cloreto de sódio, temperatura de fusão 804 graus Celsius, temperatura de ebulição 1400 graus Celsius. Aí vamos seguindo aí, cloro, veja que tem todos eles lá. O oxigênio, o gás oxigênio, a temperatura de fusão dele, ou seja, quando ele passar do sólido para o líquido, menos 218,4 graus Celsius. A temperatura de ebulição dele, menos 183 graus Celsius. Ou seja, para você fazer oxigênio, botar oxigênio no estado sólido ou líquido, tem que ser uma temperatura muito baixa. Veja lá do nitrogênio também, né? Você já viu lá nitrogênio líquido, né? Então o nitrogênio líquido ele vai estar lá entre 209 graus, menos 209 graus Celsius e menos 195 graus Celsius. Veja que são temperaturas baixíssimas, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Essas são as propriedades específicas da matéria, certo? Fechando essa parte das propriedades da matéria. Então desde que a gente viu lá dos estados físicos, mudança dos estados físicos e agora as propriedades gerais específicas. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas. Se tiverem dúvidas dos exercícios, também podem mandar as dúvidas dos exercícios. Certo? Eu ajudo vocês, me respondo. Então por hoje é só isso. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau. Até junho agora, né?